Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Vamos lá. Estamos no dia 3 de julho. Vocês observam como o chamado tempo, está cada vez mais veloz. Estamos aí no 7º mês. E daqui para finalizar o ano é rápido, é simples, Pensar no futuro é importante. Pensar só no futuro te leva a situações desastrosas, Então muitas pessoas às vezes pensam, olha, isso aqui é para o meu futuro, não sei o que e tal. Sim, mas você não deve colocar isso com muita atenção, Porque o futuro, se você levar ao pé da letra, ele não existe, amanhã é futuro, Então nós estamos no hoje. O ontem acabou e pronto, A ideia é se alicerciar agora. Se você colocar muitos planos para o futuro, esses planos não estão realizados, O que eu tenho que fazer? Eu devo imaginar tudo isso que eu busco para o chamado futuro pronto, E tudo que eu puder fazer hoje, agora, para esse chamado futuro, eu tenho que fazer. É necessário. Se eu não fizer, não tem futuro, porque o que eu plantar hoje vai colher amanhã. Se não plantar, não colhe. Se fazer besteira, colhe besteira, e assim por diante, Como muitas pessoas ficam preocupadas com a vida dos outros, e hoje a própria mídia, essas coisas que se mostram, é expor a vida do outro, E quando se cuida da vida do outro, deixa-se a sua vida sem cuidar. E por isso que a maioria, a maior parte da população do mundo hoje tem cada vez mais problemas, E outros, um número muito pequeno, que não tem essa preocupação, consegue caminhar, andar, enriquecer e assim por diante, A pessoa pode dizer, olha, eu não tenho esse propósito de enriquecer, não tenho propósito de conquista, eu só quero cuidar da minha vida e tal. Tá perfeito, Mas a construção do homem, do humano, é andar, caminhar, ir para frente, crescer. Se todo mundo tiver essa mentalidade de ficar esperando cair do céu, ou o negócio tá bom, o mundo ele não anda. Não se inventa nada, não acontece nada, não tem nada. A pessoa fala, talvez dessa forma, mas ela está usando aí um aplicativo para não sei o que, ela está usando um Uber da vida, ela está usando tudo que o mundo oferece, um computador, um celular, foi porque alguém não ficou parado, alguém não ficou dormindo, alguém não se encostou, alguém vai para cima, foi para frente, foi buscar alguma coisa, falou, eu vou inventar um aparelho, porque existe uma comunicação X, porque aí tem satélite, porque não sei o que lá, porque existe uma frequência, aí eu posso criar uma rede, eu posso não sei o que lá, bom, enfim. Mesmo tudo que você pegar, a indústria farmacêutica, por exemplo, se ela não ficasse estudando, desenvolvendo medicamento para a humanidade, para animais, como seria, Ah, não, tá bom assim, vamos ficar assim, vamos viver assim mesmo, porque tá dando para viver e tal. E é isso, nada anda, Então, é você viver do mundo, Viver no mundo, é diferente, é você participar deste mundo, fazer com que as coisas aconteçam e você dar a sua contribuição. Então, por exemplo, dentro da metafísica, tudo que nós fazemos, tudo que é criado, ele é criado sobre números, estrutura,
numérica, matemática. Se a pessoa tem que fazer uma coluna, ela sabe que ali vai X de ferro, X de cimento, X não sei do que, né? Para suportar X peso, não sei o que, enfim. Tudo tem números, tudo tem uma estrutura, né? Para poder fazer a coisa funcionar, né? Então, toda final do ano, né, que vai principiar um outro ano, que se você pensar tudo é a mesma coisa, porque é o mesmo dia modificado, mas ele vibra números, né? Então nós tivemos aí, dentro dos 7 movimentos, dos 7 raios, não sei o que e tal, ciclos de 2.000 anos, né? Que completaram os 14.000 anos agora, o último ciclo, a nova era, a terceira idade de ouro e assim por diante, né? Então, se você sabe disso, compreende, não importa, isso está aí, funciona assim, né? Então, este ano, por exemplo, ele vai finalizar 2026, né? E vai entrar 2027. Só que tem uma coisa, 1º de setembro, né? 2027 fala, cheguei de viagem. Ele vem com as malas, né? E se acomoda em 1º de setembro, 0 hora de agosto para setembro, né? De 30 a 31, né? Não sei quanto que é agosto. Agosto é 31, tá? Então, 31 para 1º, 0 hora. 2027 desembarca. E tá lá, né? Então, dia 1º de setembro é um dia importante, a gente vai fazer um trabalho sobre isso na escola e tal, você pode participar. E eu quero dizer a vocês o seguinte, né? No final do ano, nós marcamos para o dia 13 de dezembro, às 9h30 da manhã, o nosso encontro, para falar sobre 2027. Olha, 2027 é um ano XYZ, piriri, parará e tal. E aí, como você pode proceder? E dentro daquilo que você tem na sua cabeça, na sua mente, na sua ideia, né, vamos chamar aí do futuro, o que eu posso fazer? E o que eu não deveria fazer ou tomar cuidado, né? Então, com isso, olha que interessante, se as pessoas buscassem conhecimento, que é uma minoria que faz isso, todo mundo se alinha dentro de uma estrutura, e aquela estrutura ela vai trazer o resultado 100%. Mas o que acontece? A humanidade, ela não quer saber disso. Imagine, isso é besteira, é número, tudo igual. E Natal, Ano Novo, passou, começou o ano, se não trabalhar, não sei o que lá, enfim. Arrumar desculpa para as coisas, ou querer ter respostas para as coisas, né? Assim, para tampar buraco e para poder não ter que fazer as coisas, é uma coisa, né? Buscar conhecimento é bem diferente, né? É como uma enfermidade, a pessoa tem um negócio, isso é assim mesmo, não, vai buscar o seu médico, vai conversar, e aí começa, né, fazer a coisa funcionar, né? Então, nunca se deixa para lá ou de lado, vai-se adiante, sempre quem vai adiante está à frente, está realizando, porque ele está dentro de um movimento que está acontecendo. Então, 2027 está chegando, e aí essas pessoas estão buscando entender esse 2027. Então ele fala, bom, então vamos andar junto. E aí tudo aquilo que ele puder trazer para favorecer vai acontecer. São energias, é natureza, é um mundo natural. Nós estamos dentro dela. Tudo é natureza, tudo é natural. Então nós trazemos isso para a nossa vida. E isso que eu quero falar para vocês. Então, dia 13 de dezembro, nós vamos estar estruturando todo um caminho para 2027, tá? E aí, é claro, né, conversamos, coloquei, expus, professor, e não sei o que, e se não sei o que lá, bom, aí vamos conversar. Então, a dúvida de um, a exposição do outro, vai ajudar aquele que às vezes está pensando, né, e tem aquele que não está pensando, mas tem aquele que quer pensar. Então,
Com isso, você vai alinhando um propósito e esse propósito vai acontecer. Porque essa energia está aqui, ó, pronta para funcionar. E aí ela vai se preparando, setembro, outubro, novembro, dezembro, pumba, entrou. 1º de janeiro de 2027. Quando essa estrutura começar a funcionar, você está dentro. Acabou. É como as crises, né? Todo crescimento humano acontece na crise. Por quê? Na crise, todo mundo recua, tem medo, não sei o quê. Aquele que tem mais coragem, aquele que ousa, né? Ele tem milhões de possibilidades, porque ninguém está fazendo nada, tá todo mundo com medo, né? Então ele vai para cima. E aí o que ele tem? 100%. Vai acontecer. Ele tem uma barganha maior, porque ninguém está fazendo nada, então ele tem liquidez, ele fala, olha, eu posso pagar isso, eu posso fazer assim, posso fazer assado. Então, e aí que se cresce, né? Então, por exemplo, uma empresa mesmo que ela está passando por uma crise, ou ela está com necessidade disso, daquilo, é aí que ela vai crescer, porque se as pessoas olharem e falarem, peraí, a empresa está tendo um problema, nós temos que consertar isso. Como é que a gente pode fazer? Bom, começar a mexer, pá, e aí vai, né? Troca-se pessoas, né? Ou conversa-se com as pessoas e vai ajeitando o caminho, ou traz alguém mais competente, vai acertando, né? E sempre procurar, geralmente, né, dentro de uma empresa se pensa assim, manda metade embora e diminui o custo. Não, tem que aumentar a produção, alguma coisa, gerar recursos para manter as pessoas e talvez até trazer mais gente capacitada para fazer o negócio funcionar, né? Então é assim que a gente consegue colocar a coisa para andar, né? Bom, vamos lá. Com isso, né, a pessoa começou a se movimentar na crise, ela cresce. Quando a coisa começar a melhorar, ela está dentro. Ela vai crescer junto, é isso que acontece. Daí, pumba, né? Aí aquele que não fez nada, que ele está recuado, ele fala assim, o negócio começou a andar, vou me mexer agora. Só que até ele se mexer, muita gente está se mexendo. E aí, né, oferta e procura, demanda, não sei o que, as coisas começam a ficar mais difíceis, encarecer, não sei o que lá, né, as coisas começam a sumir do caminho, enfim. Então, né, é como tem um estoque de carro gigante lá, não sei aonde, o cara tem que queimar aquilo, ele vai baixar, ele vai dar um jeito, porque se ele não vender, é prejuízo total. Então é melhor trocar figurinha do que tomar a porrada na cabeça, né? Quebra. Então, para não quebrar, né, queima, faz dinheiro e pronto, né? Se você pegar todos os exemplos, Henry Ford, Matarazzo, nosso Matarazzo aqui no Brasil fez grandes caminhos, né? Então, a questão da linha de produção, que o Henry Ford trouxe para cá, né? A questão de pintar os carros tudo de preto para só gastar uma tinta. Ele vendeu uma boa parte da frota para os funcionários, pagando do jeito que podia, para poder colocar o carro na rua, fazer propaganda, né? Como tem lojas aí de roupa, que às vezes tem uma loja ali que não dá dinheiro, aquele ponto ali. Ele não tem muito fluxo, mas é uma propaganda. Se ele for fazer propaganda na televisão, propaganda não sei aonde, né? Vai gastar um dinheiro grande. Mas a loja ali parada, ela pode não dar lucro, mas também não dá muito prejuízo ou não dá prejuízo. E está gerando emprego, pelo menos tem 10, 15 pessoas trabalhando ali, né? A marca dele está sendo exposta. Enfim, existem várias maneiras de você fazer a coisa funcionar, trabalhar, colocar para andar, né? Outros vão franquear a ideia, bom, enfim, todo mundo vai buscando um caminho e a coisa vai andando. É assim que se faz andar. Mas se você for fazer um movimento quando a coisa está muito boa, é claro que também dá certo tudo e tal. Mas o tempo, tudo isso, né? Quando você entra numa fase mais difícil das coisas, tudo anda. E nós estamos atravessando situações no mundo, isso é mundo, não é questão da nação, não, é mundo, né? Então é hora de você começar a refletir e começar a colocar a coisa para funcionar, né? Então, esse trabalho
do bom, belo e grande é importantíssimo, porque é um tripé: poder, amor e sabedoria, né? Eu tenho uma trindade, um ternário, né, que faz a base funcionar, que é o quaternário, né, os quatro elementos, né, as quatro colunas que sustentam qualquer coisa, né, não balança, porque a cadeira tem quatro pés, por quê, né? A mesa, tudo é quatro, né? E aí tem a pirâmide, que desenvolve o conhecimento, que é o ternário, né? Você tem aí a base da pirâmide, né, e a ponta ali. Então, quando eu começo a colocar isso em movimento, né, o bom, o belo e o grande na minha vida, tudo se torna bom, se torna belo, se torna grande. Então, para mim fazer uma coisa pequena, eu não faço. Vou fazer uma coisa que é feia, no sentido não de feiura, mas no sentido, né, não tem aquela beleza de você realizar uma coisa, né? E uma coisa que é boa, que é bom para todo mundo. Se não é bom, mais ou menos. Então, tem que ser bom para mim, tem que ser belo, tem que ser grande, né? Então tem que ser bom para o outro, tem que ser belo, tem que ser grande. Quando eu faço esses movimentos, eu começo a trazer estrutura para mim. E aí o bom, belo e grande começa a realizar. Então, no dia 13 de dezembro, 9h30 da manhã, comecem a já buscar se inscrever, comprar seu ingresso, se preparar para isso. É um movimento presencial, né? Se estrutura para isso, se você está distante. É um movimento importante, né? A palavra retiro, né, que geralmente dá a ideia de uma coisa afastada, não sei o quê, é isso, né? É retirar você de uma situação e colocar numa situação superior. Retirar, né? Então, esse retiro pode ser na natureza, pode ser no meio da cidade, não importa onde é, mas é quando eu me retiro, né, da minha situação aqui onde eu estou e me coloco na busca onde está a egrégora do conhecimento, eu estou fazendo esse movimento. E aí isso começa a me absorver e trazer para mim aquilo que já está traçado para mim, né? Então a ideia do bom, do belo e do grande é isso. 13 de dezembro, 9h30 da manhã, né? Juntos a gente consegue desenvolver um trabalho em cima dessa ideia do ano. E aí com as perguntas você consegue traçar vários caminhos aí, onde todos compreendem melhor e põem dali para frente em prática. Então não é uma coisa que você, sabe, sai dali, nossa, demais, hein, não sei o quê. E aí saiu para fora da porta, na calçada, começa, né? E agora? Peraí, como é que eu tinha que fazer mesmo? E começa toda uma situação da frustração, né? Passa uma semana, duas, um mês, e o resultado não é aquilo que você espera, né? Então, quando você busca uma construção de números, não tem como ser assim ou ser assado. É o número, é aquilo. O que eu tenho que fazer? Isso. Se eu não fizer, não fiz. Não tem frustração. Mas se eu fizer, existe uma alegria maior, o resultado, olha, eu fui buscar mesmo aquilo que foi dito, coloquei adiante e está aí o resultado, né? Então tudo se encaixou da melhor maneira possível, né? É como, por exemplo, uma grande marca vai abrir uma loja, né, uma coisa grande, sei lá. É feito um estudo na região, no local, estrutura, como é que se chega, como é que se sai daquilo, se tem trânsito, horário, gargalo, não sei o que e tal. Ninguém faz nada por fazer, né? A não ser pessoas, né, coisas pequenas. O cara gostou de um salão ali, um negócio abre e tal. Mas assim, é uma coisa maior, tem uma estrutura, tem gente que vai buscar caminhos, fala aqui é bom, aqui não sei o que e tal. Vai erguer as coisas, né? Da mesma maneira é isso, 2027 é o estudo para que eu vá entrar na empresa chamada Terra. Dia 1º de janeiro, eu vou começar a trabalhar na Terra, né?
Eu vou trabalhar, eu vou desenvolver melhorias com a minha família, relacionamento, né? Minhas conquistas e tal, e eu vou, tô indo para lá agora, né? Dia 1º de janeiro começa os trabalhos, e eu vou estar presente ali. Aquele que não tem conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai gastar os tubos no Natal, né? Geralmente é isso, cartão de crédito, não sei o que e tal, se enterra em dívida para poder oferecer um almoço para alguém ou fazer alguma coisa, né? Ou encher a cara, porque tudo se leva para o lado bebida e comida, né? Come-se aquilo que nunca se comeu, come-se demais e assim por diante, em vez de apenas entender que é um dia como o outro, né? Um dia que se comemora, mas o que se comemora, né? Então, assim, não é uma questão de você comemorar uma coisa ou outra, e para comemorar mesmo um aniversário seu, não é necessário uma baita festança, gastar dinheiro, é só você viver o dia, né? Então essa preparação, né, toda essa coisa só traz resultados. Não tem como não acontecer, né? Você vai estar vivendo dentro daquilo que é oferecido, e eu moldo minhas coisas dentro daquilo, né? E onde há dificuldades, né, sobram oportunidades, né? Então eu tenho que estar buscando o melhor dentro daquilo que ainda não existe, para poder trazer e fazer funcionar, tá? Então pensem bastante sobre isso, porque é bem importante, né? Uma coisa, né, que hoje assola aí, que traz grandes situações para o mundo, né, é a raiva, o ódio, né, a desarmonia. Então tudo isso traz uma série de situações, né? Então nós devemos buscar sempre gerar harmonia entre as coisas, né? Mesmo, por exemplo, você estudar e fazer um movimento, você está harmônico com o universo, né? E aí, falando um pouco do que a gente faz, os nossos trabalhos são trabalhos que, de uma forma ou de outra, isolam, né, a raiva, o ódio, a desarmonia, para que elas comecem a ser dissolvidas, né, em lugares, pelo menos na atmosfera, para que isso chegue até a humanidade, né? De alguma forma ou de outra, tem que se ir diminuindo isso, né, em vez de deixar aumentar. Então esse isolamento ele é importante, né? Porque a desarmonia ela tem um preço, e nós estamos pagando hoje esse preço, né? No mundo. O mundo hoje sofre várias consequências porque ele está desarmônico, né? Porque tudo isso gera karma planetário, karma individual, uma série de coisas, né? A própria violência. Então tem muita coisa que vai gerando karma. Se você não isolar a raiva, todas essas questões mais pesadas, né, ela vai alastrando, né, e é claro, vai trazendo resultados também não favoráveis para aqueles que estão mais distantes disso, né? Então quando nós nos unimos para rezar, fazer os movimentos, como estou falando desse Bombele Grande, que é um movimento de virada de ano praticamente, a se preparar para um ano melhor, né? Então eu estou projetando para esse ano um grande isolamento, né, da negatividade, porque eu estou projetando saber, estou projetando conhecer, estou projetando realizar, né? Então mesmo assim, a aula em si, o encontro, ele projeta isso na atmosfera, porque está sendo dito, falado, explicado e assim por diante, né? Então, isso é um ponto que vai ajudar muito a humanidade. Outro ponto é aquele que está ouvindo colocar isso em prática, né? Então, o aprendiz que está lá ouvindo e vai colocar em prática do jeito dele e aquilo que ele necessita e da forma que ele necessita, o que isso vai fazer? Isso vai gerar muitas coisas
boas, melhores para quem está ao redor disso, né? Porque se ele não tivesse este conhecimento, talvez ele não faria isso ou aquilo. E aí, é claro, ele não vai beneficiar ninguém, porque está tocando a vida como todo mundo está fazendo, empurrando para frente, ou empurrando com a barriga, como se diz, né? E isso não traz aí nenhum tipo de resultado, né? Então, esse é um grande problema, uma grande situação. E quando se coloca isso em ideia, coloca-se isso para frente, aí muda tudo. Então essa é a ideia, né? Você vai profetizar, como a gente está fazendo hoje, por exemplo. Estamos falando sobre esse aspecto, estamos profetizando, estamos levando isso para frente, né? Para poder gerar, né, um recurso melhor para os outros, um fortalecimento e preparando as pessoas para um ano melhor. Sempre isso, né? Então aquele papo de feliz ano novo não pode ser da boca para fora. Ah, feliz ano novo, feliz ano... E, né? O que você está fazendo para ser um feliz ano novo, né? Boas festas. Legal. E aí você vai ter festa se tiver, e pode ser que seja boa, né? Mas a vida não é uma festa. A vida é uma comemoração. A vida tem que ser vivida, tem que ser explorada, tem que ser trabalhada. Tem muita coisa para se fazer, porque se você não fizer, não se tem resultados, né? Tem que estar aí em busca, né? A escolha do humano, ela pode trazer aí, né, um benefício, né, ou um malefício, né? Então, quando a pessoa ela tem conhecimento, ela está buscando sempre um caminho de melhorar, e essa melhora sempre vai refletir em outros que também vão melhorar, né? E a pessoa que às vezes não quer saber de nada, não liga para nada, que ela pode ter alguma surpresa aí que não seja favorável, né? O que vai acontecer, né? Ela vai trazer isso também para outros, né? Infelizmente é isso, né? Então quando você faz aí os movimentos, né, as coisas começam a tirar isso de circulação, e trazer aquilo que é benéfico, né? Antes de continuar, eu quero fazer para vocês um apelo sobre o ódio, né? Já desde mais ou menos 2010, 11, alguma coisa assim, não vou lembrar direito, né? Eu estava em uma aula e ia pedir para que os aprendizes, né, fizessem esse apelo todos os dias, né, para fazer desaparecer o ódio, porque já existia, né, isso 16 anos atrás, por aí, já existia uma perspectiva, né, desse crescimento, né, da desarmonia e tal, né? Então, assim, dentro do universo, aí vamos só para explicar uma coisa dentro da outra, né? O universo, ele tem algumas situações, né, que acontecem a cada 19 anos, né? Então, por exemplo, né, começamos um trabalho que já vinha pela frente alguma coisa estranha, 2010 para frente, então, mas é 2029, 2028, que está batendo aí, né? Teríamos situações de desarmonia grande no planeta. Então, você amenizando isso vai, mesmo ele existindo, de uma forma mais fraca, né? E a tendência uma hora é acabar. Então, eu vou fazer o apelo que eu ensinei os aprendizes a fazerem, né? Para poder trabalhar isso, e alguns ainda até hoje fazem, né? E a gente também trabalha isso nos dias de oração, nos encontros, né? Sempre é falado, né? Nós temos um trabalho aí bem relacionado a isso. Tá aqui. Que vai
acontecer dia 15 de agosto, né? Que é a Grande Legião da Luz, às 15 horas, presencial e gratuito. Então tá aí uma oportunidade de conhecer um pouco mais também sobre isso e se aprofundar gratuitamente aí, só que é presencial. O movimento é necessário ser feito, né? Vamos lá então. O Apelece. Toda poderosa presença, eu sou. Bem-amada, deusa da luz, toda poderosa rainha da luz, anjos da luz, e tu, grande ser cósmico, cuja coroa traz a palavra união. Vinde ao meu apelo. Eu peço e comando a substância concentrada da luz cósmica, do Cristo cósmico vitorioso, cobrir toda coisa estranha, negativa, densa sobre a Terra, até que ela se torne mais brilhante que o sol do meio-dia e tão pura como o coração da criação. Eu sou, eu sou, eu sou. Simples assim, né? Então, um pouco feito todo dia representa muito amanhã, né? O muito feito hoje, amanhã talvez não tenha resultado, né? Então, só o caminho, né, que você busca como conhecimento vai te mostrar aí aquilo que você necessita para poder estar realizando tudo aquilo que pode ser melhor, né? Não podemos esperar para a próxima encarnação, se ela houver, né? Então, ninguém sabe dizer se você volta para cá ou não volta, e assim por diante. Então, nós temos que realizar as coisas aqui, né? Agora. Não podemos ficar aí esperando as coisas chegarem no que chegam, né? Uma coisa que eu digo a vocês assim: procurem fazer amizade com a abundância, tá? Trazer para vocês mais daquilo que é bom, ser abundante de amor, de compreensão, de dinheiro, por que não, de relacionamento. Tudo que você oferece tem que ser abundante, né? Não pode terminar, não pode ir até ali, como é a paciência, sabe? Já deu, enfim, né? Então, quando se faz amizade com a abundância, né, você tem aí várias forças para poder estar em movimento. Então, você vê que interessante. Tudo que a gente vai falando, a gente pode relacionar às aulas, né? Então, a amizade, ela está relacionada a uma de nossas vértebras, né, que os aprendizes devem saber qual é. E quando eu busco trabalhar essa vértebra, eu estou produzindo a amizade das coisas. E uma das principais amizades é a amizade com a abundância, né? Então, coincidências não existem, né? Hoje, dia 3, 8h30 da noite, vamos falar sobre essas 32 portas, sobre o verbo correspondente, né, a vértebra, para poder vibrar. Quando você aprende a fazer isso, você está alinhando toda a construção do seu corpo dentro da vida que você vive no mundo externo, né? Então, o interno, ele corresponde ao favorecimento do mundo externo. Então, você vê que uma coisa vai ligando para a outra, para você ter uma ideia como a metafísica, como a alquimia, ela atua nas coisas, né? Que tudo está dentro de uma coisa só, né? Todo solo, né, trabalhado, ele faz germinar uma semente, né? Você pode ver que às vezes mesmo no meio de uma rocha, né, do encontro de duas rochas, nasce ali uma planta, alguma coisa, né? Você vê hoje no meio de um cimentado, de um piso, né, de um canto de parede ali, que aí nasce quer dizer, a semente, ela sempre vai dar um jeito de nascer, de ir adiante, né? De trazer se mostrar, né?
Então, o solo faz germinar. Então, se eu não preparar o solo, que é a base, que é o conhecimento, eu posso até germinar alguma semente, mas o resultado talvez não seja grande coisa, né? Então eu necessito criar um outro caminho, um outro movimento, né? E só estudando, só buscando, eu consigo ter essa ideia, né? Bom, existe um caminho, né, que deve ser feito sempre, que é a datividade, que é o oferecer, né? Então, quando você faz alguém melhorar, faz alguém prosperar, você prospera também. Então, a melhor maneira de você prosperar é fazer alguém prosperar. Também ajudar os outros, favorecer, orientar, né? Rezar principalmente, porque ajudar aquele que você conhece é legal, né? Agora, ajudar aquele que você não conhece indiretamente, você não saber quantas pessoas estão ajudando ou até onde, isso é maravilhoso, porque toda a tua estrutura, toda a tua ideia é favorecer. É como aquela coisa que eu falo para vocês, você atira a flecha e o alvo você coloca depois, então você nunca vai errar, né? Então você tem que fazer o movimento, tem que atirar a flecha. E aí essa flecha ela vai acertar onde é necessário. Sempre. Porque às vezes eu quero trabalhar ali, quero favorecer ali, não é para fazer. Aí não vai ter resultado. Então você está gastando o cartucho, está queimando seu tempo, tá? Então eu vou colocar atenção em favorecer, por exemplo, né? Então, quando eu faço esse movimento, as coisas começam a se encaixar, né? E de uma maneira ou de outra, os resultados eles se mostram, né? Então, vai chegar aonde tem que chegar. Então, às vezes a pessoa, tem tal lugar lá que aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem uma desgraça, não sei o quê, vamos rezar. Então, assim, vai esperar acontecer para depois rezar, né? Então, é melhor você fazer, de uma maneira geral, a harmonização, né? Vou rezar hoje pela abundância, né? Pela harmonia, né? Para eliminar a desarmonia, enfim. E é isso. E aí tudo tem um sentido diferente, que é o que nós fazemos, né? Trabalhamos no planeta, né? E isso repercute naquele humano que tem que repercutir. Tem gente que não tem jeito, ele não quer saber, ele não busca nada, está em outro caminho. É isso. Então, da mesma maneira, temos que fazer porque estamos dentro de um planeta, né, de uma natureza, de um natural, que ele vai vibrar dentro daquilo que você coloca para ele. E assim por diante. Tá? Então, tudo isso nos leva aí a um grande crescimento. Quero que vocês comecem a pensar sobre isso, porque estamos nos aproximando de um ano, né, 2027, que se eu começar a colocar o foco agora, eu vou ter grandes resultados para o próximo ano. Tá bom, gente? Pensem bastante sobre isso. Vou fazer aqui alguns apelos aqui, né? Quero dizer a vocês que hoje, então, nós temos aí as 32 portas, né? Se inscrevam e depois vão ter aula no dia 6, também online, 8h30 da noite, sobre prosperidade. Tá bom? Dia 15 de agosto temos o nosso encontro gratuito, né? Grande Legião da Luz. Dia 3/10 temos um baita retiro falando sobre Jesus, né? Eu sou, Jesus. Passagens, conhecimentos, bastante coisa para a gente poder meditar, trabalhar. O material é infinito, né? Maravilhoso. E isso traz aí uma harmonização, já que estamos falando da harmonia, né? Para o planeta também. Toda a ideia é isso, né? Fazer as coisas caminharem cada vez mais dentro desse caminho. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Em verdade eu vos digo, mesmo que tudo se feche ao seu redor, que tudo se acabe, que os humanos não te compreendam, aqui estou para compreender-te.
oferecendo-te aquilo que tenha para te dar esperança e confiança no futuro. Em nome, amor, sabedoria, poder, autoridade e vitória da minha própria amada, poderosa presença, eu sou, e de toda a humanidade, eu exijo, eu ordeno, eu insisto, e eu sou essa presença, eu sou, que compele e mantém para sempre. Oceanos e oceanos e oceanos de amor sagrado, mais perdoador, dissolvente, consumidor, purificador, libertador, vitorioso e sagrado, do fogo sagrado e o poder mais poderoso do grande silêncio selado, selado, selado em, através, ao redor e para todos. Tornem o amor sagrado, do fogo sagrado, visível e tangível em, através, ao redor e para cada pessoa, lugar, condição e coisa sob esta radiação, nação, vitória, luz e liberdade, mundiais de 1000 sóis. Varram por toda parte, na oitava física, mais rápido que um relâmpago, e agora mesmo em vitória, luz e plena autoridade dos amados ascensionados, dos seres cósmicos e da grande hóstia angélica, nesse instante e para sempre, em, através, ao redor e para todos nós. Desçam, desçam, desçam e desçam. Usando sempre isso a cada pessoa, lugar, condição e coisas sob esta radiação. Toda a geração mais jovem, todas as crianças que chegam, toda a negatividade e todas as negatividades pretendidas, todas as ordens e planos da negatividade. Todas as atividades eu sou do amado Saint Germain, a voz do eu sou, a sede da juventude dos amados ascensionados, eu sou, e os conclaves, todos os nossos amados, invencíveis e vitoriosos, profissionais de todos os movimentos, de todos que auxiliam o mundo exterior a caminhar cada vez melhor, nós mesmos e todos sob esta radiação. Defende, defende, defende. Comande, comande, comande. Eu sou, eu sou, eu sou. Controle, controle, controle. Agarre, agarre, agarre. Envolva, envolva, envolva. Nossa vitória, 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 mantenha. Expanda, expanda, expanda. Nossa liberdade agora exige. Em ti estamos sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Para sempre. Eu sou a única presença atuante. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. E assim nós finalizamos mais um Protocolo X, deixando aí um grande recado para vocês começarem a se preparar para um ano diferente, né? Às vezes esse ano você não conseguiu realizar aquilo que você buscou, que você quis, né? Ou até conseguiu, mas é importante que você se prepare para um próximo movimento, né? Para que você comece aí a se organizar e ter resultados já imediatos. Quando nos preparamos, colocamos foco, atraímos aquilo para aquilo, né? Então, que nem, por exemplo, a pessoa pensa em problema, o que ela vai atrair? Mais problema. Está preocupada com uma coisa, atrai mais preocupação ainda. Se ela foca na solução, ela vai trazer a solução. Onde ela colocar a atenção, você está, lembra? Então, quer dizer, eu coloquei a atenção, olha, eu quero fazer desse 2027 o melhor ano da minha encarnação.
Aí você fala, mas em 2028 vai ser melhor que 2027. Assim você vai criando cada vez mais uma ideia de melhorar, de crescer. Né? Então nós temos que começar a pensar grande, pensar já no próximo movimento que está chegando, no próximo ano. Porque se eu busco melhorar o próximo ano, esse ano começa a se mexer para poder abrir um caminho melhor para o outro. Agora, se eu não faço nada, não acontece nada. Vai chegar o outro ano, você vai começar ele novamente, né? Vai começar aí. E as situações começam a se aproximar cada vez mais. E fica tudo. Perdão. Tudo do mesmo jeito, né? Então, quando eu começo a colocar atenção, colocar foco nas coisas, eu vou atrair aquilo que de verdade é necessário. Tá bom? Excelente dia a todos, que Deus abençoe, muito obrigado por participarem, compartilhem o programa, por favor, né? Tem muita coisa boa aí que pode ajudar muita gente, né? Esse programa ele fica disponível no canal do YouTube agora, né? Foi transmitido pela rádio e já sobe para o YouTube para você poder estar lá disponível, para você poder ver novamente, ouvir e compartilhar com as pessoas esse conhecimento, ajudá-las também a caminhar. Tá bom, gente? Nos ajude a caminhar. Nós temos um canal em inglês também. Se inscrevam, pelo menos ajude aí a ter inscritos, né? Porque o YouTube sempre nos cobra mais gente, isso, aquilo. Então, podendo estar aí presente é importante, né? Assistir os vídeos, passar adiante, né? Isso nos ajuda bastante aí a manter as coisas funcionando, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, um excelente dia.